Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um evento promovido pela OAB-PREV-RS, em comemoração ao mês da advocacia, com o tema Gestão Financeira na Advocacia, do Controle e Adesão, a Decisão. Para quem ainda não conhece, somos um plano de previdência complementar fechado, instituído pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional RS e pela Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, com o propósito de amparar e cuidar da advocacia gaúcha. Entendemos a importância que as finanças pessoais têm para o futuro de cada advogado e sua família e o quanto a ausência dessa organização financeira pode inviabilizar os planos futuros. Para isso, para ajudar os advogados e advogadas, elaboramos esse evento com informações e dicas para melhorar a gestão das suas finanças pessoais. Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores. Coordenador Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados e presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, Dr. Pedro Zanetti Alfonsin, secretária-geral adjunta e coordenadora-geral do mês da advocacia da OAB-RS, doutora Fabiana Azevedo da Cunha Bart, diretora administrativa do OAB-PREV-RS, doutora Cláudia Regina de Souza Bueno, representando o OAB-PREV-RS, diretor financeiro do OAB-PRS, Dr. Ricardo Ramos, e diretor de benefícios da OAB-PREV-RS, Dr. Luiz Gustavo de Gonçalves e Gonçalves, e o nosso palestrante da tarde, Leonardo Borges. Convidamos agora a diretora administrativa do OAB-PRS, doutora Cláudia Bueno, para fazer o uso da palavra, realizando a abertura do evento em comemoração ao mês do advogado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer muito a presença da Fabiana, do Pedro, do Luiz Augusto, do Ricardo, enfim, do Leonardo, da Adriana também, da OAB. É um prazer estar aqui com vocês comemorando o mês da advocacia. E a nossa ideia hoje é trazermos algum instrumental para que nós, advogados, possamos, além de termos o domínio da nossa vida técnica, enfim, do conhecimento do direito e das nossas vidas profissionais, possamos ter também um pouco mais de conhecimento e destreza para gerir a nossa vida financeira. Quando eu optei por ingressar na OAB-PREV, foi um projeto embrionário, né? Eu vou começar fazendo isso, imaginando que depois eu ia ter mais condições de planejar uma vida financeira, um futuro com mais programação, com mais previsibilidade e, de fato, essa convivência com a OAB-PREV e com os assuntos da OAB-PREV que envolvem investimentos, envolvem planejamento, nos tornam cada vez mais próximos e, de certa forma, mais hábeis a lidar com isso, né? Tornam esses assuntos menos áridos. Então, de certa forma, a OAB-PREV foi uma porta de entrada para esse início do contato com esses assuntos e que vieram a se tornar mais tranquilos. E eu acho que tornam, né, para todos nós que estamos ali na OAB-PREV, esses assuntos mais familiares e tornam mais fácil lidar com as finanças em geral, seja na profissão, seja na vida privada. E eu acho que era isso, é um prazer, muito obrigada, Leonardo, eu tenho certeza que a tua palestra é muito agregadora, tu já nos deu, né, uma prévia, eu tenho certeza que vai ser muito útil para todos. Quem quer receber o valor integral e não... Muito obrigado, doutora Cláudia. Nesse momento, convidamos para fazer o uso da palavra o senhor presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, do RS, Dr. Pedro Alfonsin. Tem duas lojas. Muito boa tarde a todos e a todas. Cumprimento em nome da Advocacia Gaúcha a doutora Fabiana Bart, que está aqui presente. Cumprimento em nome da OAB-PREV nosso amigo doutor Luiz Augusto Gonçalves, o Guto. Em seu nome, cumprimento o doutor Jorge Fara, todos os diretores, todos os conselheiros, Conselho Fiscal da OAB-PREV. Para nós é uma satisfação muito grande como co-instituidora da OAB-PREV poder participar de mais este ciclo de palestras a respeito de finanças para a advocacia, tema tão fundamental também nos dias atuais, ainda mais com essa crise agudizada que a advocacia tem passado.
Bom, senhores, me cabe aqui, nesse momento, falar um pouco do trabalho que a gente tem desenvolvido através da Caixa de Assistência dos Advogados. Nós estamos aqui junto com a doutora Mariana Melara Reis, com a doutora Neuza Bastos, doutora Claride Quitolini e doutor Gustavo Jurgen, nesse momento, em reunião de diretoria da Caixa de Assistência, deliberando sobre temáticas voltadas para benefícios aos dependentes, familiares, advogados, advogadas, cuidando da saúde e do bem-estar da advocacia. Enquanto a ordem da advocacia cuida da nossa profissão tão bem, ela tem no seu braço assistencial um olhar diferenciado à pessoa física do advogado, à saúde, às condições sociais em que está vivendo este colega, à saúde mental. E é nesse sentido que a gente tem desenvolvido o nosso trabalho. Na pandemia, nós enfrentamos desafios hercúleos, mas a verdade é que tem sido agudizado por uma crise anterior à pandemia, à vida lá desde março de 2020. Né? Nós tivemos um período muito extenso com os prazos suspensos desde a greve dos serventuários em 2019. Nós temos uma crise social que também culmina com dificuldades para os advogados em si. Nós temos digamos assim, uma revolução digital com os colegas audiencistas ceifados de ter as audiências presenciais e, consequentemente, a renda. Nós temos os colegas do interior sofrendo também com praticamente o término da advocacia correspondente, tendo em vista a digitalização dos processos, né? E isso é algo que preocupa muito a Caixa de Assistência e nos dá uma responsabilidade ainda maior. E foi nesse sentido que nós criamos os novos auxílios ano passado, durante o período da pandemia. Foi nesse sentido que a gente ampliou e muito nossos serviços de saúde. Nós contratamos um ônibus, Guto, por sugestão sua, para que possa passar em cada uma das subseções, levando saúde, levando odontologia, levando vacinação, não só H1N1, para todos os advogados do estado do Rio Grande do Sul. Agora, no ano de 2021, nós focamos em transformação digital. Nós estamos levando, através da Caixa de Assistência, telemedicina, 22 especialidades médicas, e nós temos o orgulho de anunciar aqui nesse espaço que nós resolvemos que até o final desta gestão, os serviços de telemedicina para a advocacia serão gratuitos. Então, serão 22 especialidades médicas levadas para o interior do estado. Nós já ampliamos um serviço que era prestado através da psicologia, do Psicologia Viva, para consultas psicológicas, que já tivemos mais de 7 mil colegas advogados se consultando, ou mais de 7 mil consultas de telepsicologia no estado do Rio Grande do Sul. E agora nós estamos com essa novidade da telemedicina, que a gente pretende democratizar os serviços da Caixa de Assistência levados na capital para o interior do estado. Então é isso, colegas. Obrigado pelo espaço. Infelizmente, eu não consigo acompanhar todo o evento porque a gente está em reunião de diretoria, mas eu fiz questão de estar aqui nesse momento dividindo com vocês a satisfação da Caixa de Assistência em ver a seriedade que o tema, que a OAB-Prev é tratada. A OAB-Prev praticamente foi tirada do zero, lá desde 2007, a uma instituição que nós podemos considerar hoje gigante. E isso nos envaidece, isso dá à advocacia musculatura para que a gente possa contar com um braço previdenciário dentro do nosso sistema OAB. Obrigado, Ricardo, parabéns a todo o time da OAB-Prev, a doutora Cláudia, que eu vejo aqui, Cristiane, Ariane também já há muito tempo acompanhando a temática e o suporte em relação ao OAB-Prev. Um abraço a todos e obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Obrigada, Pedro. Um abraço. Muito obrigado pelas palavras, doutor Pedro. Agora eu apresento a secretária-geral adjunta e coordenadora-geral do mês da advocacia da OAB-RS, doutora Fabiana Azevedo de Cunha Bart. Boa tarde a todos que acompanham este evento pelo nosso portal de eventos, pelo YouTube. Meus primeiros cumprimentos aqui vão para a doutora Cláudia Bueno, para o doutor Ricardo e para o doutor Luiz Augusto,
que são diretores da nossa OAB-Prev, e, em nome deles, cumprimento o nosso vice-presidente, o Dr. Jorge Fara, que tem tido um papel fundamental na gestão da OAB-Prev e sempre incentivando com todo o grupo de colaboradores da OAB-Prev esta atenção especial a uma questão importantíssima para a advocacia, que é em relação à sua saúde financeira, não é? Gostaria de cumprimentar também o doutor Leonardo Borges, que vai nos presentear com uma palestra sobre gestão financeira, do controle à decisão, e um tema importantíssimo, Leonardo, e gostei das palavras escolhidas, porque diariamente nós tomamos decisões na área financeira em nossas vidas, e muitas vezes nós não temos nenhum controle sobre elas, e nós temos que conhecer gestão financeira para poder ter controle sobre decisões que são fundamentais numa sociedade que é embasada no capital. Então, ontem minha filha perguntava: mãe, mas o que é mais importante? É ter amor ou ter dinheiro? E eu lhe disse: minha filha, certamente ter amor. Agora, se nós não tivermos o domínio, para ela eu falei do nosso dinheiro, aqui eu falaria das nossas finanças, nós teremos muitas dificuldades para a sobrevivência na nossa sociedade atual. Então, nós, ainda que reconheçamos o valor do capital em si, nós temos que ter presente que a nossa sociedade, ela dá um peso específico para as finanças, e nós temos que ser previdentes para cuidar, inclusive, das nossas famílias. E é isto que a OAB-Prev se propõe, e daí a importância de nós estarmos no mês da advocacia com o evento da OAB-Prev, porque buscamos a OAB-Prev para fazer a integração da OAB-Prev no mês da advocacia, porque esta é uma questão fundamental para a vida dos advogados e das advogadas. E eu desejo, então, que com a palestra que teremos hoje do Leonardo Borges, nós possamos ter um pouco mais, como dizia anteriormente, de controle sobre as decisões fundamentais em relação à nossa saúde financeira, e que, com isso, mais colegas consigam vir para a OAB-Prev, consigam solidificar ainda mais essa instituição, como disse o presidente Pedro Alfonsin, da nossa Caixa de Assistência e Advocacia, que já teve que se retirar, mas fica aqui os meus cumprimentos por todo o trabalho de excelência que a OAB-Prev, que a Caixa de Assistência e Advocacia tem feito. Mas, enfim, como dizia o doutor Pedro Alfonsin, nós temos que cuidar, não é, da nossa saúde financeira, nós temos que cuidar do advogado, da advocacia como um todo, e neste trabalho tem uma importância fundamental a OAB-Prev. Então eu agradeço a presença de todos aqui, de todas que estão nos acompanhando remotamente. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Queríamos estar presencialmente, mas a realidade é remota. Mas espero que nós possamos extrair o que temos de melhor com a palestra do Leonardo Borges, e que venhamos para a nossa OAB-Prev, assim como já estamos na nossa Caixa de Assistência e Advocacia, que eu queria dizer quando me referi ao Dr. Pedro Alfonsin. E por aqui encerro, porque o nosso interesse maior é de ouvir o nosso palestrante. Muito obrigada e uma boa noite a todas e todos. Muito obrigado. Obrigada, Fabiana. Nosso evento conta com a palestra do Leonardo Borges, consultor, mentor, escritor e palestrante, founder e CEO da LB Gestão Empresarial, graduado em Administração de Empresas e MBA em Gestão Empresarial, professor de estratégia na pós-graduação da FGV e 20 anos de experiência no Grupo Randon, coautor do livro Educação e Gestão Financeira, Coisas que Ninguém Te Conta. Após a palestra, iniciaremos um debate com o convidado, e perguntas poderão ser feitas através do chat ou no botão de perguntas e respostas existentes na parte inferior da tela. Então, nesse momento, passamos a palavra ao nosso palestrante Leonardo Borges, que iniciará a palestra Gestão Financeira na Advocacia e Controle à Decisão.
Então, muito boa tarde, quase boa noite a todos, né? Primeiramente, agradecer à OABPrev pela oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre esse tema, que é tão importante no dia a dia, como todos já falaram aí. A gente vai aqui fazer algumas reflexões. Quem me conhece sabe que eu gosto de provocar as pessoas através das palestras. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão financeira e algumas provocações. E já inicio falando o seguinte: a provocação é que durante a palestra, uma ou mais coisas que vocês conseguirem enxergar que cabe dentro do dia a dia de vocês, que vocês consigam aplicar alguma delas na prática, que consigam tirar da essência aqui e aplicar no dia a dia na prática, porque é só dessa maneira que a gente vai conseguir trazer um bom resultado, né, diferente do que a gente vem fazendo no dia a dia. E aí, quando me falam assim, bom, vamos falar sobre gestão financeira, eu não tenho como falar sobre gestão financeira antes de falar de mudanças. Quem está aqui participando provavelmente é porque quer ouvir mais sobre gestão financeira e porque talvez em algum momento precise fazer algumas mudanças. Ou até acha que não precisa, mas pode enxergar ali, em algum momento, algo importante que pode levar para a sua vida. E quando a gente fala em mudanças, a questão é, por onde começar? E eu sempre gosto de falar que é começar por dentro. Toda mudança, toda reflexão, ela precisa vir de dentro para fora. Ou seja, eu preciso de autoconhecimento, ou pensando de uma maneira da questão de gestão financeira. O quanto eu me autoconheço na parte financeira para conseguir executar bem as coisas que no dia a dia acontecem comigo. Além de fazer essa primeira parte, que é primeiro olhar para dentro, depois a gente conseguir olhar em volta e acompanhar a velocidade do mercado. Depois que a gente faz esses dois pontos, tem um terceiro, que é olhar para frente. Se eu analiso criticamente como eu estou, olho em volta e acompanho o mercado, e eu vejo possibilidades novas, dessa maneira eu posso gerar novas ações para que, consequência, eu tenha novos resultados. Isso tudo não tem como passar mudança sem ter novos comportamentos e atitudes. É dessa maneira que eu vou conseguir gerar resultados para a minha vida. E aqui eu gostaria de trazer uma mensagem que é a seguinte: nós temos dois hemisférios no cérebro. O lado esquerdo, que é o lado da rotina, é o lado do dia a dia, de todas as coisas que a gente já está fazendo e que o nosso cérebro está acostumado a fazer. A provocação é que hoje, aqui durante a palestra, a gente use o lado direito do cérebro também. O que é o lado direito do cérebro? É o lado criativo. Ou seja, coloque uma meta e um desafio para que uma, duas ou três coisas que vocês conseguirem visualizar dentro dessa palestra, vocês vão agregar na vida de vocês no dia a dia, porque aí ele transforma isso, né, essas novas situações, em algo que vai ser usado pelo lado esquerdo, que é o da rotina. Então, o lado direito, ele gera criatividade, o lado esquerdo, ele repete. Então, o estímulo e o desafio é para isso. E aí vem justamente a questão de administração das pessoas, porque eu gosto de falar isso, porque não é administração do tempo, porque o tempo ele não para. Somos nós que precisamos nos administrar. Então, vamos pegar a lógica do dia a dia. Eu levanto de manhã cedo, vou no banheiro, faço minha higiene, tomo meu café, vou trabalhar, almoço, volto para o trabalho, final de tarde vou fazer N outras atividades, ou estudar, ou cuidar da casa, filhos e tudo mais. Aí depois eu vou tomar um banho e vou dormir. E aí o que acontece no outro dia? Repito este ciclo novamente. Passam 6 meses e eu repito esse ciclo novamente, termino o ano e eu continuo fazendo a mesma coisa. É o lado esquerdo do cérebro trabalhando e dizendo o que eu tenho que fazer. Mas quando é que eu uso o lado direito do cérebro e jogo coisas novas para ele fazer? Aí eu pergunto, o quanto você está na gestão do teu tempo ou o quanto você está na operação
simplesmente ligando o piloto automático e fazendo a coisa acontecer por si só. Este é o momento aqui e agora de você desligar o piloto automático, analisar todas as questões e ver aquilo que vai lhe ajudar para desenvolver mais a sua atividade financeira. Porque, infelizmente, na faculdade, poucas cadeiras, provavelmente, vocês tiveram sobre educação financeira, né? E aí, isso não é uma peculiaridade só de vocês, são várias profissões que especializam as pessoas, porém, a parte financeira acaba ficando um pouco de lado. Isso que nós nem estamos falando de finanças de escritório de advocacia, estamos falando de finanças pessoais. E aí, eu disse que eu vou provocar bastante vocês. As reflexões são como essa daqui. Como é que está a sua vida financeira? Você está contente com o que você está tendo de resultados, né, do seu trabalho para a sua vida pessoal? Você está conseguindo, você está contente, está conseguindo fazer esse resultado, né, da melhor maneira para aproveitar e evoluir também de forma pessoal? Vou fazer a seguinte pergunta. Será que você já pensou nisso? O que você faria se ganhasse na loteria? Opção A, compraria a casa e carro dos meus sonhos, depois vou pensar o que eu vou fazer. Opção B, vou viajar pelo mundo e depois vou ver o que eu vou fazer. Ou opção C, investiria todo o dinheiro e depois pensaria o que fazer. Pode parecer clichê, mas eu já vi respostas disso, né? Que as pessoas, às vezes, pensam na opção 1 ou na opção 2. Obviamente que com uma palestra financeira, eu tenho que levar a informação como que a opção C seja mais adequada. Porque é desta forma que eu vou investir meu dinheiro para retroalimentar e que ele possa, cada vez mais, gerar mais dinheiro para mim. Certo? Normalmente, o que acontece? Eu tenho um caminho que eu quero seguir e eu tenho uma realidade. Eu quero sair de um ponto A e ir até um ponto B. E muitas vezes eu imagino que sair desse ponto A e chegar no ponto B é uma linha reta, como se tudo acontecesse da melhor maneira possível. Porém, a gente sabe que, infelizmente, não é assim que as coisas funcionam. No meio do caminho vão acontecer percalços. No meio do caminho eu vou precisar rever a minha estratégia financeira, porque se ela não estiver adequada àquele momento, eu posso ter alguns problemas. Então, o fato de ter esta montanha-russa me permite dizer que eu preciso fazer realmente um planejamento financeiro. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês um pequeno vídeo que fala sobre ativos e passivos, a diferença. Esse vídeo é um resumo do livro Pai Rico, Pai Pobre. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, ou já tenham lido. Mas eu acho que é interessante para a gente começar a nossa conversa e entender a diferença de ativos e de passivos. O pequeno Robert Kiyosaki teve 2 pais. Seu pai de sangue tinha um curso universitário e um doutorado. O outro pai que ele adotou nem chegou a concluir o 2º grau. Ambos trabalharam muito e foram homens bem-sucedidos em suas carreiras. Um deles se tornou o homem mais rico do Havaí e morreu deixando milhões de dólares em herança para sua família e instituições de caridade, enquanto seu pai instruído deixou apenas contas a pagar. Durante o período de convivência com os dois, o Robert aprendeu lições simples, mas valiosíssimas de como se lidar com dinheiro. Eu vou apresentar agora apenas uma, mas a principal lição transmitida pelo livro. Em relação à educação financeira, o nosso sistema educacional é claramente falho. Ele ensina a gente a conseguir um bom emprego, mas não a como ganhar e gerir dinheiro direito. Se você for ver, a nossa sociedade demoniza o culto ao dinheiro, mas ao mesmo tempo trabalha exclusivamente para ele. Infelizmente, nós ainda não aprendemos a fazer o dinheiro a trabalhar para nós. Por isso, a primeira coisa a se saber é a diferença entre ativos e passivos. Esqueça os conceitos de contabilidade, caso você conheça algum, porque o sentido dessas palavras foi alterado
para esse livro. Em resumo, ativo é tudo aquilo que traz mais dinheiro para o seu bolso. E passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Parece simples, né? Mas a maioria das pessoas confunde ainda esse conceito. Se você compra uma casa para morar, um carro zero, e acha que os dois são ativos, você está errado. Se você paga despesas de IPTU, IPVA, seguro, manutenção todo mês para manter esses bens, eles apenas tiram dinheiro do seu bolso. Então, por isso, eles são passivos. Ativos de verdade são ações, títulos, fundos de investimento, imóveis que geram renda, um próprio negócio e muitos outros. Mas mais importante que entender a diferença entre as duas colunas de ativo e passivo é saber como uma pessoa rica opera nessas duas colunas. Quando o rico recebe renda, a primeira coisa que ele faz é investir em ativos. Os ativos geram mais renda para ele, com mais renda ele investe ainda mais em ativos e assim forma-se um ciclo virtuoso. Já o resto das pessoas, ao receberem um aumento, a primeira coisa que elas fazem é o quê? É comprar mais passivos. Uma TV de plasma, um iPhone 6S, um carro novo. Elas podem até ter um salário bom e parecerem ricas, mas no fim do dia elas estão presas em um fluxo de endividamento e de uma única fonte de renda. Se elas perderem o emprego amanhã, elas estão perdidas. Presta atenção nisso. Os ricos compram artigos de luxo por último. Os pobres compram artigos de luxo primeiro. Por isso, sempre pague você mesmo antes e só depois gaste. Nesse ciclo de se pagar e adquirir ativos como a primeira prioridade, você vai gerar uma grande riqueza no longo prazo ou até mesmo no curto prazo se encontrar boas oportunidades. Assim, você vai fazer o dinheiro trabalhar para você. Cada real que você põe na coluna de ativos é um real que trabalha para você. Por isso, a primeira lição do Robert é: aprenda a diferença real entre ativos e passivos e faça o dinheiro trabalhar para você. Então, muito bem. Vejam o quanto que nós temos aqui nessa informação do livro, a questão dos ativos e passivos, que muitas vezes a gente acaba tendo uma diferença aí de entendimento, né? Então, eu quero fazer uma reflexão com vocês da questão financeira. Quanto é que, faça a conta, reflita, quanto você ganha por mês? A segunda pergunta, quanto você gasta por mês? Essa conta tem que estar mais positiva, né? No final do mês tem que ser positiva do que negativa. Às vezes acaba ficando no negativo, se for temporário até, e estruturado, tudo certo. O problema é quando isso acontece seguidamente, né? Então tem que ter muito cuidado. Outra, qual a parcela do seu dinheiro que está comprometida com dívidas do seu salário? Quais são as suas despesas fixas e despesas variáveis? Você consegue diferenciar isso no teu dia a dia quando recebe o teu salário? Quanto você precisaria por mês caso acontecesse um imprevisto? E qual o investimento que você está fazendo com o seu dinheiro? São algumas reflexões importantes que a gente precisa fazer quando se trata desse assunto de gestão financeira. Então, aqui eu trago algumas dicas de organização de suas finanças. Primeiro, se tiver, livre-se das dívidas. Se não tiver, melhor ainda. Mas se tiver, avalie os juros e, se necessário, renegocie para que você reduza esse juro e pague menos, né, dessa sua dívida ou parcela que você tem. Porque a lógica do ser humano normalmente é como? Eu recebo um salário. Eu tenho os gastos fixos e os gastos variáveis. E depois outros gastos. A tendência, e eu gosto de usar a analogia de um serrote, que sobe e desce, eu recebo o salário, vou gastando, cheguei até o final do mês. Vamos imaginar que sobrou, sei lá, 100, 200, 500, 1.000, 5.000 reais. O que é a tendência do ser humano? Que parcela que eu vou fazer para usar esse dinheiro que sobrou?
ao invés de guardar e investir esse dinheiro para depois você poder comprar isso, ou o que você quer, com um desconto maior, ou de alguma outra maneira, e não fazer esta prestação, que muitas vezes vai até no médio e longo prazo. Segunda questão, conheça a sua renda. Diferenciar salário bruto do líquido e se houver outros recebíveis também deve entrar nessa conta, certo? Terceiro, saiba qual é o seu custo de vida. Liste todos os seus custos fixos, aluguel, luz, água, telefone, internet, entre outras coisas, para saber exatamente, olha, por mês eu tenho X valor de custo fixo. Se eu não receber o meu salário, eu vou ter que pagar isso de qualquer maneira. Outra, conheça suas despesas extras. Tudo que você gasta e muitas vezes não sabe onde vai o dinheiro. Eu gosto de usar o termo, o saco de gato, entendeu? Tu vai botando o dinheiro lá dentro e gastando sem saber, o 10 pila aqui, 5 ali, 10 ali, 15, 20, 30, 50, quando tu vê, o dinheiro some. Tem que ter muito cuidado, porque ali é um gargalo muito grande, onde a gente acaba deixando o dinheiro, né, gastar o dinheiro sem ter objetivo. Divida os seus gastos por tipo. Isso pode te ajudar a entender onde é que está indo o seu dinheiro. Você que está assistindo a palestra agora, você avalia mensalmente essas questões todas? Você tem estruturado de maneira organizada onde estão todas as suas dívidas e todas as suas despesas separadas por grupos, aonde possibilita que você saiba onde é que está indo o teu dinheiro? Então, né, gosto muito de dizer, né, hashtag fica a dica. Vamos entender melhor essa questão de orçamento pessoal. Eu gosto de dividir essa questão de orçamento pessoal da seguinte maneira. Primeiro eu coloco todas as receitas, ou seja, todo o dinheiro que entra. Além disso, eu coloco os investimentos, que na maioria dos casos as pessoas acabam não fazendo. Porque o dinheiro que sobra, é a mesma coisa de sobrar o dinheiro, é a mesma coisa de sobra de tempo. Quando eu vou fazer? Quando me sobrar um tempo. Não sobra tempo, porque a gente ocupa o tempo de alguma maneira. Quando é que eu vou fazer tal coisa? Quando eu tiver, quando sobrar tempo eu invisto, ou quando sobrar dinheiro eu invisto. Não vai sobrar dinheiro se você não criar essa conta de sobra, certo? E aí começam as despesas fixas, variáveis, despesas extras e despesas adicionais. Numa lógica, num DRE, que é um demonstrativo de resultado pessoal, é dessa maneira que você vai dividir as suas contas. Aí vocês podem dizer, mas eu não sei muito bem o que entra em investimento, o que é despesa fixa, o que é despesa variável, extra e adicional. Pois então, dessa maneira que eu queria mostrar para vocês uma planilha. Eu vou tirar da apresentação aqui e vou abrir uma apresentação agora, na realidade um Excel, que vai mostrar para vocês um pouco mais sobre isso. Essa é uma planilha que normalmente quando eu faço as mentorias de gestão financeira, eu acabo usando com meus mentorados. Eu tenho aqui as receitas, lembra que eu comentei lá? O que entra nas receitas? Tudo que é teu salário, se tem algum aluguel de algum imóvel, se tem alguma pensão que recebe, hora extra, 13º, férias ou outras coisas que agregam à tua entrada de dinheiro. Agora eu vou baixar um pouco mais aqui e vou olhar o pessoal está mandando chat aqui, tá? Eu não vou conseguir ler agora e depois a gente vai estar respondendo, tá? Algumas perguntas, tá ok? Então, pessoal, eu fui ver se não tinha mais nada, mas enfim. Vou continuar aqui. Investimentos. Aqui é o calcanhar de Aquiles da maioria das pessoas. Como a gente não define que o investimento eu preciso ter, de alguma maneira, para que o dinheiro trabalhe para mim, ele acaba ficando fora da conta. Na maioria das pessoas é isso que acontece. Fica fora da conta investimento. O que são investimentos? São ações ou outro tipo de investimento, né, com essas corretoras. São consórcios, renda fixa, a própria previdência privada, estamos falando da OABPREV, e vocês, todos que estão participantes,
fica a perguntinha para vocês. Quantos de vocês, ou autoavaliação, né? O autoconhecimento, quantos de vocês estão investindo para o longo prazo na previdência privada? Quantos de vocês investem na OABPrev, ou se são de fora do Rio Grande do Sul, na OABPrev do seu estado? Você está investindo um pouco do seu dinheiro nisso? Essa é uma boa opção de educação financeira de longo prazo, tá? E podem ter outros investimentos. Então, pensa que a pessoa vai preenchendo os valores aqui. Sei lá, vou botar aqui, 2.000. R$2.000. Ele vai somando tudo isso. Aí depois, tem um aluguel de uma casa, sei lá, um apartamento, R$500. Aí, horas extras, sei lá, trabalhou e ganhou mais R$250 aqui. Tem outras receitas lá no valor de R$300. Ou seja, eu tenho aqui de entrada 3.000. E eu posso ter ainda os investimentos aqui, certo? Aí, daqui para frente, até aqui o dinheiro está entrando. Daqui para baixo o dinheiro começa a sair. O que são despesas fixas? Eu gosto de categorizar elas por habitação, aqui entra aluguel, condomínio, prestação de casa, seguro de casa, diarista. Aqui está bem completo, nem sempre todos os itens precisam ser preenchidos. Transporte, prestação do carro, seguro de carro, estacionamento, saúde, seguro de saúde, plano de saúde, educação, colégio, faculdade, curso, impostos, IPTU, IPVA e outros, seguro de vida ou outra coisa, né? Isso vai te dar um valor de despesa fixa que você gasta por mês. Depois disso vem as despesas variáveis. O que são variáveis? Aquelas que acontecem todos os meses, mas podemos tentar reduzir. Aqui entra luz, água, telefone, celular, gás, mensalidade de TV, internet, metrô, ônibus, combustível, estacionamento, supermercado, feira, padaria, medicamentos, cabeleireiro, manicure, esteticista, academia e clube. São despesas variáveis que eu vou acabar gastando de alguma maneira e que eu tenho o controle um pouco maior dela, né? Aí tem ainda despesas extras, que aí entra médico, dentista, o próprio hospital, manutenção de prevenção do carro, da casa, educação material escolar do filho, uniforme. São despesas extras, mas que acabam caindo de vez em quando. E as despesas adicionais, porque ninguém é de ferro, né, gente? Nós precisamos também usar um pouco desse dinheiro que a gente ganha para as coisas que a gente usar como lazer também, né? Então, para lazer, viagem, cinema, teatro, restaurante, bar, para vestuário, roupa, calçado, acessório, presentes. Então, são despesas adicionais que fazem parte. Eu não preenchi as informações aqui, mas se eu tivesse preenchido, aqui embaixo vem o teu saldo, olha só. Tu tem a receita, depois tu tem as despesas e vai te dar o teu saldo, que aqui está totalmente positivo, porque nós não preenchemos nada na questão de despesas, né? E na outra ponta, tem todos os itens por mês. Quanto que eu tenho de receita, quanto de investimento, em gráfico, tá? Despesa fixa, variável, despesa extra, adicional. Então, eu quis trazer para vocês aqui um exemplo que a gente poderia trabalhar para um controle melhor das contas financeiras pessoais de cada um. Feito isso, vou voltar aqui para a nossa apresentação para continuar ela, certo? Que pode ter o seguinte, bom, eu acredito, se eu não usasse uma planilha dessa, eu ia dizer, meu Deus, eu gostaria muito de usar uma planilha como essa. Então, a gente resolveu presentear tanto a LB quanto a OABPrev com essa planilha para quem quiser exercitar um controle orçamentário melhor. Como é que eu ganho essa planilha, minha gente? Muito bem. Vocês vão ter que fazer 3 passos. Enquanto eu estou falando aqui, aproveita e bate uma foto disso aqui, tá? Porque isso aqui depois você, com esses 3 passos ali embaixo, você pode receber, a gente vai mandar para você essa planilha orçamentária sem custo nenhum. É um presente, como eu disse, que a gente está dando para vocês. Como é que eu faço para ganhar essa planilha? Primeiro,
segue o Instagram da LB e segue o Instagram da OABPrev. Segundo, eu fiz uma postagem lá, a última postagem que tem é de gestão financeira na advocacia. Curte essa postagem e entra lá na LB e manda um direct para mim. Eu quero a planilha financeira. O meu e-mail é... E aí você coloca o seu e-mail. Por gentileza, coloquem o e-mail, porque às vezes o pessoal coloca, eu quero a planilha, manda para mim, e não coloca o e-mail. Eu não consigo adivinhar qual é o e-mail e ela não consegue ir pelo Instagram, infelizmente. Então, isso vai ser enviado por e-mail para vocês. Dessa forma, então, 3 passos para você ter aquela planilha orçamentária. Ah, não me serve para nada. Tá tudo certo, gente. Segue a vida e nós vamos continuar a apresentação. Ok? Bateram uma foto ali? 3 passos para adquirir essa planilha financeira e orçamentária. E olha que eu estou falando de uma coisa básica. Porque essa planilha financeira, ela só é de realizado. Não é de previsto. Ela poderia ser mais completa, porque se uma vez eu tenho a planilha orçamentária de realizado, eu posso, em algum momento, fazer uma planilha de previsto também. E aí eu vou ter o previsto e o realizado. Aí eu vou ter a previsão. Pensa comigo, uma previsão orçamentária financeira pessoal de 12 meses, sabendo o quanto eu estou vendo que eu vou ganhar em 12 meses e o quanto eu estou estimando que eu vou gastar. E todo mês eu vou controlar se eu estou atingindo os meus objetivos que eu coloquei ou não. Isso já é um nível hard de controle, hein? Seria um 10 com estrelinha. Seguimos em frente. Eu gosto de trabalhar, quando eu falo de gestão financeira, do método 50-30-20. O que é o método 50-30-20? Organiza o teu orçamento. 50% do teu orçamento para gastos essenciais. Essa porcentagem salarial é destinada a despesas indispensáveis para viver, como mercado, água, luz, internet, entre outras coisas, né? 30% tu reserva para investimentos, ou seja, é o dinheiro que você vai dizer, eu vou tirar esse dinheiro, mas ele não vai embora. Você vai aplicar esse dinheiro em algum tipo de investimento que vai te trazer retorno. Esse retorno é o ativo que fala naquele vídeo do Robert Kiyosaki. E 20% do que você ganha por mês para os teus gastos e desejos pessoais. Então, se eu falar em R$1.000, eu estou falando de 500 gastos essenciais, 300 para investimento e 200 para desejos pessoais. Aí eu tenho certeza que vai ter gente que vai estar pensando e dizendo assim, mas eu não tenho 50% dos gastos essenciais, eu tenho mais. Aí eu dou a resposta. Uma grande oportunidade para reavaliar as tuas contas financeiras. Porque você precisa investir. Porque esse é a prevenção que você vai cuidar lá na frente, no teu futuro. Que você vai guardar esse dinheiro para isso. E nós não estamos dizendo, mas não sobra nada para gastar. Tem 20% do que você ganha para gastar. Mas só 20%? Então, uma das coisas pode estar acontecendo. Se isso está além, se teus gastos estão além disso, é porque talvez você pode estar tendo um custo de vida muito elevado para o que você ganha. Entendeu? Então, muito cuidado. Aqui entra a questão, gosto de trazer esse exemplo de mentalidade pobre e mentalidade rica. Se eu pegar e pegar R$60 mil e entregar para 2 pessoas, uma delas compra um carro e outra delas vai investir esse dinheiro. Levando em consideração que um carro, em média, tem 20% de depreciação por ano, fora agora, né, nesse período de pandemia, que parece que os carros enlouqueceram, né? Ao invés de ter... se for ver a FIPE do teu carro, provavelmente ela vai estar muito mais alta do que estava quando você comprou. Mas, salva essas questões, um carro ele te gera mais despesas, ele tem uma depreciação por ano. Ao longo de 6 anos, você tem em torno de 15 mil de despesas com ele, com a depreciação, e ele passa de 60 para 44 mil. Da mesma maneira que se você pegar esses 60 mil e investir em qualquer lugar, onde você tem um mínimo de aplicação de 10% de rendimento ao ano, no mesmo período, você ganha R$46 mil. Sentiram a diferença? O quanto que é despesa e o quanto que o dinheiro investido traz de retorno para você,
O nosso grande problema é que as pessoas pensam muito no curto prazo e no prazer que as coisas te dão no curto prazo. E aí que a gente entra nesse ciclo virtuoso de estar só retroalimentando os gastos. Mas pensem bem nessa questão. Então, potencialize o seu dinheiro. Invista onde houver os melhores resultados. O dinheiro na poupança pode ser perda de rendimento. Hoje, tem muitos outros investimentos que você pode fazer além da poupança. Porque tem muita gente com dinheiro na poupança hoje ainda, né? Achando que é uma boa porque vai me dar um retorno, mesmo que seja pouco. Tem outras opções. Falem com os seus gerentes de bancos, ou invista em corretoras seguras e pensem, não deixem de pensar no longo prazo. Previdência privada. A OABPrev é uma previdência privada que contribui para o futuro do advogado. Não precisa botar todo o teu salário lá, mas coloca um pouco por mês, depois você pode fazer aporte, depois você pode... E quando você vir, esquece, né? Cria a mentalidade, né, financeira e previdenciária. É dessa maneira que você vai colher frutos lá no futuro. Então, crie essa educação financeira e previdenciária para um melhor resultado que você pode ter. Algumas regrinhas básicas, tá? Quando começa a se investir o dinheiro. Tem 3 palavrinhas que eu gosto de deixar detalhado. Rentabilidade, liquidez e risco. Quando eu falo em rentabilidade, é o retorno obtido do investimento, ou seja, o que você ganha para deixar o seu dinheiro aplicado. Quando eu falo em liquidez, é a facilidade com que um ativo pode ser transformado em dinheiro, ou seja, eu posso retirar ele rapidamente. E o risco é a probabilidade de que o retorno de investimento seja menor do que o esperado ou até mesmo negativo. Então, vamos dizer assim, eu tenho R$1.000, eu quero ter rentabilidade. Para eu ter rentabilidade, provavelmente eu não vou ter uma liquidez muito curta. Eu vou ter que esperar para retirar esse dinheiro. Eu quero liquidez. Eu quero ter o dinheiro quando eu precisar dele. Bom, então provavelmente a rentabilidade vai ser menor. Porque tudo isso faz parte, né, da estratégia. E o risco é, por exemplo, vou investir em ações. Você conhece isso? Você sabe que você pode estar ganhando num dia e perdendo no outro? Tem alguém que conhece e pode te ajudar? Tem alguma corretora que pode te ajudar? Ok, que seja séria, está tudo certo. Né? Vou investir em criptomoedas. Será que é um bom... ele tem um ganho, uma rentabilidade boa, mas será que realmente é a melhor alternativa? Eu costumo dizer que, infelizmente, assim, o dinheiro não cai do céu, né, gente? A gente rala para ter o dinheiro. Então, muito cuidado na hora de investir, tá? Gosto também de frisar da seguinte questão. Divida o teu investimento. Primeiro, cria a cultura do investimento, tá? Depois, divida esses investimentos de curto, médio e longo prazo. Vamos pensar em investimento de curto prazo. Comece pensando em investimento de curto prazo. Vou fazer uma conta. Bom, todo ano eu tenho IPTU, IPVA, matrícula escolar. Quanto é isso? Ou seja, se eu definir que todo ano eu vou guardar esse valor, vamos imaginar, pega o IPTU mais o IPVA mais matrícula, e deu, sei lá, 3 mil, 5 mil reais, 10 mil, 1.000, não sei, vai depender de cada um. Vamos imaginar que dê um determinado valor, divide esse bolo em 12 vezes e você todo mês vai ter que tirar lá do que sobra do teu dinheiro ou incluir em alguma conta essa conta do investimento de curto prazo. Férias também pode ser uma coisa que você pode colocar, porque uma grande questão também é a questão das férias. As pessoas saem de férias, recebem 33% do seu salário, mas aí vem tudo na conta naquele mês, aquele bolo vem maravilhoso. Todo mundo sabe que no mês seguinte tu vai receber muito menos, mas aí tu gasta tudo aquilo ali e depois tem que ficar penando para passar o outro mês, né? Apertar o cinto para conseguir passar o mês. Então, programa isso junto. Coloca mais essa questão das férias. Investimentos de médio prazo. Investimento de médio prazo é aquele que o dinheiro estará disponível para resgate entre 2 e 10 anos. É um período mais longo, tem que ter um pouco mais de maturidade para fazer, porque, de novo, né?
Às vezes, assim, tu sabe que tu olha ali, tá, aquele dinheiro dá uma coçadinha na mão, porque eu vou usar esse dinheiro. Não pode. Cria essa mentalidade de investir em médio prazo e coloque o dinheiro lá para que depois você possa resgatar para alguma outra coisa, certo? E investimento de longo prazo. Investimento de longo prazo é aquele que apenas pode ser resgatado depois de 10 ou mais anos, podendo chegar até 30 ou mais, dependendo da idade que cada um tem. Aqui entra a previdência privada. Aqui entra a questão de que a gente precisa criar essa cultura. Porque a previdência pública, vocês já sabem, né? Tem toda essa questão de reformas e tudo mais, e a pirâmide está se invertendo, né? No futuro vai ter muitas pessoas com mais idade e menos pessoas que vão estar pagando, vai faltar dinheiro. E aí, o quanto você está se preparando para o futuro? De novo, parte de previdência entra nessa questão. Alguns tipos de investimentos, tá? Previdência privada, que é o quê? A previdência complementar, e ela tem a função de servir como uma renda adicional à previdência pública, como as dúvidas desse sistema, né? Alguma do sistema público, essa questão está sendo muito trabalhada agora, né? E nós temos dentro da OAB, a OAB-PREV. Tesouro Direto. O que é Tesouro Direto? É um programa de Tesouro Nacional do governo brasileiro, criado para que qualquer cidadão com o CPF possa comprar títulos do Tesouro e receber juros por isso, certo? Mas como é que eu vou fazer o investimento em Tesouro Direto? Bom, isso você pode falar com o gerente do teu banco e ele pode te explicar como é que funciona. CDBs. CDB significa Certificado de Depósito Bancário. Basicamente, é um investimento que funciona assim. Você empresta o dinheiro para o banco para que o banco possa usar. E, em troca, o banco devolve o dinheiro corrigido com os juros. Ou seja, ao invés de pagar juros, você passa a lucrar com eles. Fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são fundos com os quais você pode comprar uma parte de um imóvel ou conjunto de imóveis, aquele chamada de cota. Os FIIs são investimentos mais diretos para quem precisa de renda extra, pois você recebe mensalmente uma parte do aluguel dos imóveis do seu fundo, que não é tributado pelo imposto de renda. Então, vejam que aqui tem alguns tipos de investimentos que podem ser feitos. Além disso, nós tem algumas pessoas que compram dólar, e ele vai, né, fazendo essa oscilação e variando. Às vezes as pessoas compram ouro, e às vezes ações, que eu sempre gosto de destacar, que é um alto risco, porque assim como eu posso estar ganhando, eu posso perder também. Então, o mais importante de tudo isso é a prudência, é saber o que eu vou estar fazendo ou quem vai estar fazendo isso para mim. Outra coisa que eu gosto de falar é a questão de distribuir os ovos nas cestas, né? Não precisa botar tudo num lugar só, pode dividir, né, os ovinhos em várias cestas para que você tenha uma diversidade de investimentos também. Resumo final, até porque estou chegando no final aqui da minha apresentação. Agora eu gostaria que vocês refletissem onde é que você está na gestão financeira pessoal da tua vida. E o primeiro item é, eu tenho investimentos de longo prazo? Com mais de 30 anos, e aqui a gente fala de previdência principalmente. Eu já tenho isso, todo mês eu faço lá o meu depósito ou o aporte, e esse dinheiro eu só vou ver lá na frente depois de 30 anos? Ou tenho investimentos, mas não de 30, um investimento de médio prazo, para 10 anos. Terceiro item, tenho investimentos de curto prazo, até 2 anos. Quarta alternativa, não tenho investimentos. Quinta alternativa, tenho as minhas contas controladas e uma previsão orçamentária dos meus gastos. Próximo item é, tenho as minhas contas controladas, mas não tenho previsão orçamentária e nem investimento. Próximo item é, controlo as minhas contas, mas não sobra nada no final do mês para fazer nenhum tipo de aplicação ou outra coisa. Outro item é, gasto mais do que ganho. Aqui já começamos a ter um problema maior. Ou gasto mais do que ganho e ainda tenho dívidas recorrentes e empréstimos. Aqui já começou a complicar tudo. E o último item, que é gasto mais do que ganho e ainda parcelo o meu cartão de crédito. Eu espero que ninguém esteja
nessa situação. Porque cartão de crédito parcelado é um horror. Eu digo, é tipo, levei uma facada e está sangrando sem parar. O juro é muito alto. Então, olha para esses itens aqui e mentalize aonde é que você se encontra. E fica o desafio. Aonde é que eu quero estar daqui 2, 3 anos? Em que nível eu vou estar nesse? Para investir mais de longo prazo, médio prazo, curto prazo? Para que isso aconteça, eu preciso de mudança o que eu falei lá no início? De comportamentos e de atitudes. É só assim que a gente vai conseguir chegar no nosso resultado. Ok, gente? Gosto dessa imagem aqui porque tem uma história que diz o seguinte, que os pescadores japoneses, eles iam pescar em alto mar, porque ao redor do Japão, ali bem próximo do território japonês, já não tinha mais peixe. Então, eles diziam que ao alto mar. Viajavam dias e dias. E aí eles pescavam os peixes e traziam os peixes. Aí chegava de volta o peixe estava estragado, porque era muito tempo que ficava morto. Ah, vamos mudar. Vamos levar e vamos congelar os peixes. Aí congelavam os peixes. Aí chegavam de volta, aí a carne congelada custa menos, não é carne pura. Aí desvalorizava o pescado deles. Até que teve um barco que pensou o seguinte, já sei, eu vou levar um aquário com água, vou botar esses peixes dentro e vou largar um tubarãozinho dentro do aquário, porque aí os peixes vão se movimentar. Talvez eu perca 1 ou 2 peixes, mas os outros peixes vão chegar, a carne vai estar deliciosa, eu vou ganhar mais dinheiro com isso. O que a gente fez aqui hoje, nessa palestra, o que eu fiz com vocês foi botar o tubarão no tanque. Foi movimentar para ver, dentro de tudo isso que eu falei, o que foi que para vocês valeu a pena e que vocês querem transformar no dia a dia como um novo resultado para a sua vida. Ok? Mensagem final, como reflexão. Uma meta sem um plano é apenas um desejo. Se eu não tiver uma meta e eu não tiver um plano, se eu der 1 passo ou 2, está tudo certo. Agora, se eu me programo para dar 12 passos no ano e eu der 1 passo por mês, eu sei que eu vou chegar lá no final atingindo meu objetivo. Então, criar metas são formas de você encontrar o final do objetivo onde você quer chegar. Antes nós fizemos uma prévia e o pessoal me disse, coloca de novo aquele presente lá, porque daqui a pouco pode ser que alguém não bateu a foto. Então tá aqui de novo. Quer receber aquela planilha orçamentária? 3 passos. Entra no Instagram, segue a LB Gestão, lb.gestão, segue a OAB Prev, curte a postagem da LB, aquela última que está lá. Se quiser também comentar o que achou da palestra, pode ficar bem à vontade também, tá? E manda um direct na LB para mim, com o seu e-mail, que eu vou mandar ainda nessa semana a planilha orçamentária para você começar a exercitar. Vocês não fazem ideia das palestras financeiras que eu faço depois que as pessoas começam a avaliar a planilha orçamentária e depois me dão o retorno de o quanto aquilo ajudou no dia a dia financeiro, que eles nem se davam conta de onde é que o dinheiro ia, conseguiram se organizar, começou a sobrar dinheiro e começaram a investir. Olha que maravilha, que retorno melhor do que esse eu posso ter. Então, quem se sentir desafiado, fica à vontade aí, a planilha vai chegar até você. Certo, gente? Aqui estão os meus contatos, meu telefone, e-mail, né, o site, as redes sociais, e eu agradeço, desde já, mais uma vez, a oportunidade de ter feito parte, né, dentro do mês do advogado, de estar aqui falando para vocês um pouquinho mais sobre gestão financeira, ok? Deixa eu tirar aqui, descompartilhar, e fico à disposição para perguntas. Obrigado, Leonardo, pela tua contribuição ao nosso evento.
E agora vamos dar início ao debate e perguntas, lembrando que as perguntas podem ser realizadas através do chat. Como o tempo é curto, né, a gente já pede desculpa antecipadamente, pois talvez não seja possível fazermos todas as perguntas que sugerirem. Mas com isso, caso isso aconteça, o palestrante ele responderá após o evento pelo e-mail que colocaremos agora aqui no chat. Também informamos que disponibilizaremos no chat um link para a solicitação dos seus certificados. Para realizar a mediação deste momento de perguntas, passamos a palavra à coordenação dos trabalhos para a diretora administrativa da OAB Prev-RS, doutora Cláudia Bueno, que também conduzirá o encerramento deste evento. Muito obrigado. Bom, boa noite de novo a todos. Leonardo, muito obrigada pela palestra, foi muito esclarecedora, abordou o assunto de uma maneira que demonstra a tua propriedade sobre o assunto e que teve a simplicidade necessária para que todos nós pudéssemos acompanhar e aprender, né, esses conhecimentos. Em primeiro lugar, Leonardo, eu vi que tu falaste ali para nós como é que a gente faz para conseguir a planilha, né? Então, eu só queria validar contigo. A gente segue a Eleb, segue a OAB Prev e manda um direct para ti, para a Eleb no Instagram, é isso? Isso, com o e-mail. Não esquece de botar o e-mail, porque eu não consigo mandar pelo Instagram. Eu vou mandar isso tudo por e-mail. Então, tem que ter o e-mailzinho ali. E cuida para ver se o e-mail está certinho, porque às vezes falta uma palavra, não chega, depois eles entram em contato. Como é que tu me mandou a planilha? Eu digo, mas eu mandei o e-mail que estava lá. Certo. Então, muito cuidado. Tá, então tá. Seguir a Eleb, seguir a OAB Prev, mandar por direct para a Eleb com o e-mail. Com o e-mail. Certo. Então tá. Nós recebemos algumas perguntas aqui, Leonardo. Quando tu passaste aquele vídeo, o vídeo separa ativos e passivos e faz e traz um rol taxativo do que aquele autor entende como ativo e passivo, né? Surgiu um questionamento sobre o fato, por exemplo, de algumas aplicações que seriam ativos também gerarem despesas como impostos, e os imóveis que seriam, então, passivos ou fontes de despesas também poderem se valorizar com o tempo, né? Será que tu podia comentar um pouco melhor para essa distinção do ponto de vista do autor, claro, do livro, né? O que justifica essas divergências, essas dicotomias aí de entendimento? Claro. Na realidade, Robert Kiyosaki, ele fala, né, muito dessa questão dos ativos e de passivos. É um entendimento dele, tem outros autores que falam de outras linhas de pensamento, né? Então, o que acontece? Eu sou muito favorável a essa linha de pensamento do Robert, porque tudo aquilo que eu entendo, claro, que um imóvel pode valorizar, hoje até automóvel, por incrível que pareça, está valorizando, né? Mas o que ele quer trazer ali é o quanto de despesa ou de endividamento, tanto mensal quanto anual, que isso pode te ocasionar. Tem situações, eu já conheço várias pessoas, né? Porque eu não sei aí, eu sou de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Aqui na Serra Gaúcha tem uma coisa muito do italiano, que é do tipo assim, além de dizer como é que é a tua família, qual é que é a tua família, para saber de que família que é, né? Tem a questão assim, mas tu mora onde? Se tu diz assim, não, eu moro de aluguel. Morou de aluguel, tu não tem dinheiro. Parece que é isso, né? Mas, né, tem gente que tem o dinheiro para comprar o seu apartamento, sua casa, mas investe esse dinheiro e dos rendimentos que ele colhe, ele paga o aluguel e sobra dinheiro ainda. Então, quer dizer, é uma mentalidade um pouco diferente. Mas é uma quebra de paradigma, né? Porque, de novo falando aqui para nós, aqui na Serra Gaúcha, quem não tem o seu carro próprio, quem não tem sua casa própria, esse aí vai morrer sofrendo, porque não vai conseguir chegar a lugar nenhum, né? É uma mudança de paradigma. Da mesma maneira, né, doutora, que vem as questões de virada de chave, que eu digo que é guardar o dinheiro e comprar depois, do que normalmente a gente faz, né? Recebe o salário, gasta, tudo, sobrou um dinheirinho, vou fazer. Que prestação eu vou fazer para 15, 20 vezes para fazer a prestação, e aí eu pago um juro enorme e tal. Virar essa chave também é algo interessante. Isso é o que o autor fala e que eu
procuro fazer no meu dia a dia. Está totalmente certo? Pode ser que não. Mas a gente tem que acreditar em algo. E eu acredito nessa linha de pensamento. Muito obrigada. Eu espero a Adriana que nos enviou esse questionamento, né? Espero que tenha ficado claro. Se quiser fazer alguma outra pergunta adicional, Adriana. Uma outra questão que surgiu aqui para nós, Leonardo, e que eu acho que foi, de certa forma, esclarecida na tua palestra, mas não sei se tu poderia dar alguma dica adicional para uma das participantes, não conseguir ter a consciência da destinação do investimento, dos seus recursos, né? Recebe e não sabe aonde gasta, né? Tem alguma coisa que tu possa nos dizer para ajudar a evitar esse recebe e não sabe aonde está indo o dinheiro, só olha na conta e a conta e sumiu o dinheiro, é isso? Como eu mostrei ali, aquele presente que a gente está dando é justamente para ajudar isso. Mas isso é uma forma, né? Tem vários aplicativos que podem te ajudar também. Se botei lá nos aplicativos lá da loja do teu telefone, você colocar lá a questão de gestão financeira, vai sair um monte de coisa. Algumas coisas, inclusive, gratuitas. Mas tudo o que a gente precisa fazer necessita de disciplina. É o lado do meu lado aqui, o meu lado direito do cérebro, eu estou ao contrário, né? Aqui, meu lado direito do cérebro tem que gerar criatividade e fazer. Já ouviram falar daquela regra do 21-90? Se eu quero criar algo para que o meu lado esquerdo da rotina repita, eu preciso fazer 21 vezes aquilo, seguidas. Se eu quero que isso se transforme num hábito, repito por mais 90. Logo, o cérebro do lado esquerdo vai entender que, no automático, ele tem que fazer isso. Então, para quer seja planilha, quer seja aplicativo, quer seja no papel de pão que seja, gente, eu preciso ter disciplina para fazer isso. Não dá para ser bom de iniciativa e ruim de acabativa. Começa no mês, no segundo mês, no terceiro mês já começa a sair algumas coisas que está fora dali, não vai controlar e quando vê, vai embora e aí você não sabe realmente, volta a estaca zero. Então, a disciplina, independente do tipo de forma de controle você vai ter, é o que vai ajudar. Tu sabe, Leonardo, que eu, quando comecei a advogar, minha primeira cliente me procurou para fazer uma revisão das suas dívidas, né? E era uma situação muito complicada, mas ela era tão disciplinada, tão absurdamente disciplinada, que nós conversamos sobre as questões de organização e as formas de pagamento daquelas dívidas, e ela, no prazo programado, apesar de ter se endividado muito, no prazo que ela programou e de uma forma que exigiu muitos sacrifícios, ela conseguiu reorganizar e virar essa chave que tu está falando, né? Assim, e é muito admirável e me levou a ver assim que depende também da gente ter um insight, né? De que a gente consegue, de que dá para tentar repetir, se não der certo, dá para tentar de novo, porque não é fácil, né? Fazer todo esse sacrifício, mas a recompensa é fantástico. Isso é importante, doutora. Isso é importante que a senhora comentou. A questão de crie pequenas metas. Não cria uma meta de 30 anos já, cria de 1 ano. Conseguiu completar, celebra e te dá um presente por isso. Para que tu entenda que, poxa, alcancei, agora vamos para a próxima. Para mais 2 anos, aí vai para 5, vai para 7. Então, dividir este grande pacote em pequenas etapas vai contribuir para que você tenha mais sucesso. Porque senão tu pensa em algo, vamos botar a meta de 30 anos. Cara, passar os 30 anos ali vai ser um sacrifício, né? É verdade. Bom, vamos ver o que nós temos de perguntas mais. Como organizar e identificar os tipos de despesas? Eu acho que tu chegaste a abordar, eu não sei se... Acredito que sim. Na planilha ali tem. E também ajuda bastante, né? Ela é bem didática. E isso. Como ter uma boa organização financeira com uma renda mensal sazonal? Vou complementar a pergunta aqui, tá, Leonardo? Também com uma coisa que eu acho que para os advogados acaba sendo uma grande dificuldade, né? Na advocacia nós não temos um emprego, um salário, ou a maioria dos advogados não tem, né?
Então, nós temos um desafio adicional, que é administrar um recurso incerto. O que a gente pode fazer de diferente para dar um auxílio nessa questão e tornar mais previsível a nossa despesa? A despesa e investimento, né? Quando eu digo despesa, a despesa também é aquela conosco, que é o investimento, né? Sim, sim. O que eu posso dizer dessa questão? Primeiro, eu preciso saber o quanto é que eu tenho de gasto. Parte daí. Eu tenho um valor X. Eu sei que isso todo mês eu tenho que ter guardado de alguma maneira para fazer. Outra coisa muito importante e que pode ser, talvez não na essência, mas em algumas situações sazonalmente eu recebo, e aí quando eu recebo eu posso receber um valor significativo. Né? Pode ser isso? Sim, posso receber um valor. Sim. Eu tenho que ter a disciplina para não aumentar a minha despesa fixa. E fazer esta reserva, que normalmente a gente fala de uma reserva de 3 a 6 meses. Sei que vocês têm situações onde pode levar mais do que isso para ter essa sazonalidade. Mas o grande risco que eu diria nessa questão, e normalmente quando eu faço isso para algum advogado, esse tipo de trabalho, é justamente essa questão. Cuidar para não elevar o padrão de vida, porque o teu custo fixo aumenta, e aí todo mês tu vai ter esta diferença que tu não vai conseguir pagar, e aí começam as dores de cabeça, né? Então, infelizmente, assim, essa sazonalidade eu sei que na profissão de vocês é muito comum, então eu tenho que aproveitar quando eu recebo e dizer, peraí, vamos segurar, vou estar com as minhas contas organizadas, sabendo onde é que está saindo dinheiro, bom, então eu vou fazer isso e aquilo, sobrou mais, bom, então vou investir esse dinheiro. Porque se eu não fizer isso, é aquela questão, onde é que eu vou? Sobrou esse dinheiro, onde é que eu vou gastar? Que prestação eu vou fazer? E aí a gente tem um sério problema ali na frente. Sabe, Leonardo, que eu tenho uma irmã que também é advogada, né, e é autônoma, enfim, é uma das pessoas mais disciplinadas do ponto de vista de investimentos que eu conheço, assim, é uma religião, assim, é absolutamente disciplinada. E ela faz uma coisa que para mim seria impossível, mas eu acho fantástica, né? Quando ela recebe um valor maior, ela o guarda, e considerando uma média de percebimentos que ela mantém sempre atualizado nas planilhas, enfim, tudo que ela recebeu em um ano, ela divide pelos 12 meses do ano seguinte, é aquilo que ela pode, ela tem como meta de gastar, né? Como se fosse o salário, ela brinca que é o salário dela, né? O que eu ganhei o ano passado, em média, é o que eu posso me permitir gastar. E aí, o que ela recebe no ano em curso, ela guarda. Ela só gasta até o limite daquela média que ela ganhou no ano anterior. Eu vou dizer isso, eu talvez em outras vidas possa atingir essa meta, mas né? Enfim, chegou lá no limite, ela não gasta mais. Exatamente. Que maravilha, é o sonho de consumo, eu acho. Sonho de consumo, exatamente, né? Mas funciona que é um relógio, porque é um relógio, né? Sim, é isso aí. E temos mais uma pergunta aqui sobre a natureza do consórcio. O consórcio pode ser visto como um investimento, Leonardo, considerando que as despesas que ele pode gerar são bastante elevadas, enfim, muitas vezes maior do que o benefício que ele pode te trazer, ou ele seria tido mais como uma despesa com a compra daquele bem? Essa pergunta normalmente vem, né? O que eu normalmente falo? Um consórcio é uma poupança forçada que você vai fazer, certo? Então, em algum momento você vai recuperar esse dinheiro. A partir do momento que você recupera esse dinheiro, seja ele por sorteio ou por lance, o que você vai fazer com esse dinheiro? Vou trocar a casa, aí vai aumentar o custo de vida. Ele deixa de ser um investimento e passa a ser uma despesa. Mas ela vai, de novo, vamos entrar naquela linha de pensamento. Mas a casa vai valorizar, mas o carro vai valorizar e tal. Mas ela está gerando mais despesa. Agora, tem um consórcio de um imóvel. Eu sou sorteado, compro um imóvel, boto ele para alugar, isso continua sendo um investimento porque eu vou ter rendimentos mensais nele. A pergunta envolve também a questão da taxa de administração, né? Eu acho que a gente pode diferenciar, é óbvio que alguns investimentos talvez não tenham um retorno tão bom, e aí nós temos também a questão das opções sobre quais os investimentos nos trariam um retorno melhor, né, Leonardo? No consórcio, tu tem a taxa de administração, e dependendo
de quando tu vai receber ou do que tu vai fazer com aquele dinheiro, talvez não valha a pena tu pagar essa taxa de administração e tu tem opções melhores de investimentos. Isso não quer dizer que ele não possa ser um investimento, pelo que eu entendi da tua colocação. Exatamente, exatamente. Né? Então, tem que avaliar muito bem, né, essa taxa de administração, o quanto que isso vai representar, né, no final de todo esse investimento que vai estar fazendo, e ver se realmente isso vale a pena ou não. A gente tem aqui, ó, mais uma colocação da Orísia. Quero aprender a investir com pouco, né, Orísia? Acho que a gente tem feito na OABPrev, temos buscado vários palestrantes para trazer essas informações sobre educação financeira e previdenciária e abordando questões de investimentos com bastante frequência. Eu acredito que certamente tu te beneficiaria de acompanhar. A gente tenta trazer sempre profissionais com alto padrão técnico que podem nos ajudar mesmo. Então, acho que não dá aqui para a gente querer que o Leonardo nos traga assim lições de investimentos, porque seria uma outra palestra, ou talvez até 2 ou 3, né, Leonardo? É uma matéria um pouco mais extensa e complicada, mas assim, a gente lá na OABPrev também fica à disposição para compartilhar o pouco que a gente estuda no dia a dia para fazer o acompanhamento lá do Comitê de Investimentos. Mas, doutora, aproveitando o momento, né? Qual é o valor mínimo que um advogado pode fazer para iniciar na OABPrev? A última contribuição mínima que eu tinha ciência era em torno de R$150, mas a Ariane poderia nos dizer, mas é bem baixo, né? Porque às vezes as pessoas, eu acho que podem se assustar, que precisa realmente botar muita grana, né? Cara, R$150 no mês, né? Uma coisa que para mim, funcionou, sabe? Eu, quando ingressei na OABPrev, já faz mais de 10 anos, também, eu não tinha uma programação financeira, não sabia onde investir, no que gastar, enfim, o valor mínimo é R$115. Né? 115, olha aí, ó. E, assim, vou fazer um plano pelo valor mínimo, porque daí eu começo, vou me inteirando e vou adequando. E o que acontece hoje? Como a gente está lá mais, nós optamos, eu, o Ricardo, o Luiz Augusto e outros tantos conselheiros, né, que nos acompanham, por participar da gestão da OABPrev enquanto participantes, né, da entidade, nós investimos e também participamos da gestão, a gente vai se apropriando desses conceitos e vai revisando o plano periodicamente para poder adequar às nossas expectativas, né? Mas, assim, depois que tu dá o primeiro passo, tu só evolui, né? E, às vezes, a gente fica com medo de dar esse primeiro passo, mas eu vou te dizer, para mim, funcionou. Dá o primeiro passo, vai, te atira com o valor mínimo e vai revisando, vai avaliando, vai te organizando e as coisas começam a fluir, né? Enfim, temos mais uma pergunta aqui. Se eu não conseguir utilizar um método 50, 30, 20, em função de já ter o meu dinheiro comprometido com despesas fixas, qual seria a orientação? Tem que se organizar, porque provavelmente você está tendo um custo muito elevado. Aí eu faço uma segunda pergunta. Quais são as tuas oportunidades de aumento de renda? Porque precisa aumentar a renda. O meu custo está muito elevado, eu não consigo fazer a diferença. Ali o 50, 30, 20 é meio que um ideal. Vamos imaginar que seja o 30 ali, que é o do investimento, seja de 10%. Começa no real. Às vezes o ótimo é inimigo do bom. Ali seria o supra-sumo. Se conseguir chegar nesse nível, tá ótimo. Mas começa devagar. Começa com R$50 por mês, começa com depois 100, vai aumentando. A importância é criar a mentalidade financeira. É conseguir fazer girar essa chavezinha para que você inclua, aí de novo, lado direito certo, inclua no teu dia a dia que você tem que colocar aquele valor todo mês. Quando o seu cérebro entender isso, passa a ser automático. E aí você tem a disciplina. E quando tu coloca aquele valor pequeno baixo, seja uma OABPrev, seja uma poupança, seja o que a pessoa tiver mais à mão, tu já dá o primeiro passo, né? Seja qual for a tua escolha. Gente, eu agradeço muito as perguntas. Nós vamos ter que encerrar aqui as perguntas. Por enquanto, não sei, Ricardo, eu queria passar a palavra para o Ricardo, o Ricardo é nosso diretor financeiro, é membro do Comitê de Investimentos da entidade, né? E participa bastante desses debates na entidade.
Obrigado, Cláudia. Eu queria primeiro dar parabéns para ti pela condução, acho que foi super bem. E parabéns, Leonardo, a tua apresentação. Tu me cortou um pouco as pernas, Cláudia, porque eu estava com uma lista de perguntas aqui para levantar a bola para o Leonardo. Eu ia levar adiante esse debate muito tempo. Não, mas ainda dá para fazer uma... Eu tenho uma ideia, vamos fazer outra. Vamos fazer outra. Agora. Ótimo, é isso aí. Eu vou colocar mais ou menos um depoimento rápido da minha experiência como diretor financeiro, que é talvez só um ok, uma confirmação do Leonardo ou não. Primeiro, é um desafio nosso fazer toda a gestão e depois é um desafio nosso levar adiante a ideia, né, da Previdência para a Advocacia Gaúcha. Não é, né, Leonardo? Eu acho que não vende tanto, não tem um apelo tão sedutor popar e formar um pé de meia quanto comprar o celular, trocar o carro. A tua figura do carro é muito comum, a gente está sempre com uma vontade de trocar o carro e aí gasta milhares de reais num bem que ele vai perder valor com o passar do tempo. E são diversos os eventos. A Previdência Privada é muito robusta, tem uma gestão muito bem feita no Brasil, são diversas entidades e é comum se falar, tem um apresentador, tem um palestrante a nível nacional que atende diversos fundos de pensão, que bate na tecla que a Previdência tem que ser sexy no sentido de ser atrativa, de ter esse apelo, que a tese dele é que todo produto que vende, ele passa uma vontade, tu fica apaixonado por aquilo. As grandes marcas vendem porque elas te seduzem, e ele usa mais do que ser sedutor, ser sexy, a expressão que ele utiliza. E a gente muitas vezes não consegue passar essa mensagem para a advocacia do quão bom, né, do quão prazeroso pode ser a gente ir formando o nosso pé de meia. Não é à toa que quem curte a vida é a cigarra, e a formiga parece meio chata, né? Que ela fica ali trabalhando, ela não tem graça nenhuma. Então a gente tem que criar, de alguma forma, mostrar de uma outra maneira, com uma outra abordagem, uma outra empatia, o quão prazeroso pode ser a gente pensar sobre isso e formar os nossos pé de meias. A OABPrev não se pretende ser a única opção de investimento. Eu acho que o teu recado daqui está muito bem dado. E a minha pergunta, que é quase uma levantada da bola para cortar, é a tua confirmação, né? A gente pode, quando fala de investimentos, ter diferentes tipos de investimento, ter os ovos não estarem na mesma cesta. As características que a previdência privada, enquanto formação de ativo, como tu disseste, ela pode ser vantajosa, e até que ponto ela daqui a pouco não é a perfeita, mas é apenas uma das, e ela é importante pelos motivos que ela tem, pelas características que ela tem. Então, a importância de a gente ter os ovos em cestas diferentes, entender o que significa previdência privada, recorrer à OABPrev para entender de previdência privada, porque nós não somos o banco que tem finalidade lucrativa, que lucra em cima disso. A gente é quase uma atividade cooperativa, a gente é uma união de esforços de advogados para advogados, feito por advogados, né? Então, é isso que eu queria mais ou menos passar de recado e, ao mesmo tempo, pedir a tua confirmação, de novo, agradecendo e parabenizando vocês pela condução toda do nosso evento de hoje. Valeu. É exatamente isso, doutor Ricardo. O fato de você dividir os ovos em cestas diferentes te oportuniza ter, em alguns momentos, mais ou menos ganho, né? Mas eu ainda bato na tecla de ter a disciplina para fazer isso. Eu acho que a gente está um passo atrás ainda, né? Que as pessoas não têm a disciplina nem de botar o ovo na cesta. Ele já vai fazer o ovo frito ou vai fazer o ovo cozido e já vai comer o ovo e vai dizer, tá, e agora o que sobra? Vamos esperar mais um ovo que chega aí. Então, acho que a disciplina de criar essa mentalidade que nós falamos seguidamente na OABPrev, cultura financeira e previdenciária. Acho que esse é o ponto, né, que a gente precisa fortalecer com as pessoas.
né? E que bom que a gente tem esse grupo de pessoas que está assistindo a essa palestra e que eu tenho certeza que outras tantas virão, né? E de novo reforço, não adianta nada a gente ter passado essa 1 hora e pouco aqui se eu não aplicar, no mínimo, uma coisa no meu dia a dia de trabalho. O que você viu dentro de toda a palestra que foi feita, que você matei no peito aqui e disse, agora, isso eu vou fazer a partir de amanhã, e começar a aplicar. É isso que vai transformar, é isso que vai criar a disciplina, é isso que vai te trazer novos resultados. Então, acho que essa é a essência, assim, de todo o trabalho. Mas parte dessa disciplina e dividir, né, essa questão dos investimentos em várias cestas. Certo. Leonardo, muito obrigada. Eu queria agradecer em nome da OABPrev a todos os presentes que acompanharam aqui a nossa palestra e a ti especialmente, né, pela clareza e pelo preparo especial que tiveste aqui para os nossos participantes e possíveis participantes e para os nossos colegas advogados, porque, como disse o Ricardo, a nossa preocupação é que todos nós advogados tenhamos uma vida financeira mais saudável, né? A OABPrev é uma partezinha disso, né? Mas a nossa meta é sempre levar bastante conhecimento e bastante informação para todos os colegas, para que a gente possa, enfim, encarar um futuro com mais tranquilidade e um futuro mais promissor, mais seguro. Muito obrigada a todos, uma boa noite, e eu espero encontrá-los nos próximos, né, encontros da OABPrev. Até mais, gente. Boa noite. Tchau. Tchau. Muito obrigado a todos. Até mais.